Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor, povo de Deus. Passando aqui nessa manhã para deixar aqui uma palavra de reflexão aí para nossas vidas, diante desse cenário aqui abençoado, ó, do Senhor. E olhando para esse cenário todo aqui, vem tanta coisa na cabeça da gente. E quero deixar aqui uma reflexão para nós. Primeiramente, eu já quero te desejar um ótimo dia. Já quero desejar que nessa sexta-feira, 3 de julho, o céu já estará em movimento sobre sua vida, para abençoar a tua casa, abençoar a tua família, iniciar essa sexta-feira com as bênçãos de Deus sobre você. A gente conhece uma história dentro da Bíblia Sagrada, não relata o nome desta mulher, mas fala sobre a história dela. A mulher do fluxo de sangue. É uma história muito bem conhecida. Alguém que estava ali há 12 anos sofrendo de uma doença a qual a medicina não curou. De uma doença a qual todo o recurso que esta mulher carregava em sua vida tinha se acabado. E esta mulher se encontra agora numa situação não só de decadência na saúde, mas de decadência material. Ela se encontra agora numa decadência social, porque naquela época as pessoas, principalmente mulheres, quando estavam na época, nos seus dias de mulher, era proibida as mulheres ser tocada, era proibida as mulheres estar no meio das pessoas. E esta mulher, dada com esta hemorragia, ela não tinha liberdade de estar no meio da sociedade. Ela não tinha liberdade de estar no meio das pessoas. E tudo dela foi tirado. Foi tirado a paz, foi tirado a alegria, foi tirado os amigos, foi tirado a família, foi tirado o dinheiro. E restou apenas a hemorragia que acompanhou esta mulher por 12 anos. Mas dentro de toda essa tristeza, dentro de todo esse cenário ruim, a gente vai ver um grande milagre de Deus. A gente vai ver algo extraordinário acontecendo na vida desta mesma mulher que sofre. Na vida desta mesma mulher que perdeu tudo. Desta mulher que não tinha ninguém. Desta mulher que era esquecida pela sociedade. Rejeitada pela sociedade. E agora a gente vai se deparar diante de tudo isso. De todo esse cenário. Com o milagre de Deus chegando na vida dela. Talvez você esteja também passando por situação difícil. Talvez você não esteja como esta mulher. Talvez você não esteja aí, mulher, com uma hemorragia. Mas o teu cenário talvez não seja o cenário que você queria que fosse. O teu cenário não seja o cenário que te traga alegria. O teu cenário não seja o cenário que te traga paz. Mas se você crer, nessa manhã eu profetizo sobre a tua vida, que o cenário de vitória vai chegar na tua casa. Que o cenário de vitória, o cenário de alegria, o cenário de paz, o cenário de gozo, o cenário de conquista, o cenário de cura chegará sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Porque assim foi com esta mulher do fluxo de sangue. Esta mulher já tinha desistido de tudo. Para ela nada mais servia. Esta mulher não tinha mais nada, não tinha ninguém. Essa mulher virou uma escória no meio da sociedade. E sabemos que a rejeição dói. Essa mulher sentia vários tipos de dor. A dor desta mulher não era somente do sangramento. A dor desta mulher não era somente de não ter mais recurso financeiro. A dor desta mulher também era a rejeição. A dor desta mulher também era não poder sentar e conversar com alguém e desabafar os seus sentimentos. A dor desta mulher era passar e não ser vista por ninguém. Mesmo ela estando ali, mas ninguém a enxergava. Mesmo ela estando lá, mas ninguém fazia caso de ver ela, que ela já era uma rejeitada. Talvez ninguém te enxergue. Talvez você tenha feito de tudo para chamar a atenção das pessoas. Talvez você tenha feito de tudo para chamar a atenção de alguém. Para alguém te ver, para alguém ver a tua dor, para alguém ver a tua luta. Mas as pessoas se recusam a enxergar. Mas Jesus de Nazaré está te vendo. Jesus de Nazaré, Ele está te enxergando.
Não te preocupa, porque aquilo que o homem não vê, quem vê é Cristo. Porque aquilo que o homem vê é aquilo que o homem não pode fazer nada. Esta mulher estava nessa situação dramática. A história vai relatar que esta mulher sofria durante esses 12 anos. E que esta mulher passou os piores momentos da sua vida durante esses 12 anos. Mas chega o dia da mudança. Chega o dia do cenário mudar. Hoje o meu cenário é diferente de ontem. Ontem eu estava em um outro cenário. Hoje o meu cenário é esse, sobre as montanhas de pedra, sobre a neblina. Hoje o meu cenário é esse aqui, ó. E assim foi na vida desta mulher. O cenário dela mudou. Jesus, quando ele entra em cena, ele começa a mudar a situação. Talvez você está dizendo, não tem mais jeito nesta causa, eu não consigo mais. Talvez você está dizendo assim, eu não dou mais conta. Não tem mais nada que eu possa fazer. Ei, ainda há esperança. Mesmo em terra seca. Aleluia. Mesmo em tempos de guerra. Mesmo em tempos difíceis, ainda há esperança para aqueles que crêem no Senhor. Ainda há esperança para aquele que acredita que Deus possa mudar a história. Esta mulher perdeu a esperança diante do homem. Esta mulher perdeu a esperança diante de tudo aquilo que ela vivia no meio da sociedade. Mas quando ela ouve dizer que Jesus de Nazaré está passando ali, quando esta mulher começa a ouvir o barulho da multidão, aleluia, ela diz, só consigo, chegou a minha hora. Aleluia, são 12 anos, não é 12 dias não, gente, não é 12 meses, não, é 12 anos de angústia, de rejeição e sofrimento. E a Bíblia relata que Jesus entra no meio da multidão, está passando Jesus neste lugar, está passando aquele que opera, aquele que faz, aquele que transforma, aquele que liberta, oh glória. E a Bíblia vai dizer que ali também no meio de toda esta caminhada, no meio de toda esta situação aparece Jairo. Jairo estava com sua filha, aleluia, que tinha acabado, aleluia, de adormecer, tinha acabado de morrer. Mas a Bíblia diz que Jairo vai ao encontro de Jesus, para que Jesus vá até a sua casa, para que Jesus leve a cura, leve a ressurreição sobre a sua filha. Mas Jesus não se movimenta enquanto não opera o milagre na vida da mulher que estava há 12 anos. Talvez tenha alguém querendo furar a fila do teu milagre. Talvez tenha alguém que está querendo passar na tua frente. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não vai permitir que ninguém passe na tua frente. Jesus não vai permitir que ninguém fure a tua fila. Se hoje é o teu milagre, é hoje. Se foi marcado para hoje o teu milagre, se foi marcado para hoje a tua bênção, será hoje. Ninguém mudará este cenário. Oh glória. Foi assim na vida desta mulher. Não teve ninguém que impedisse. Jairo era um homem importante. Jairo era um homem conhecido. Jairo era um homem importante diante da sociedade. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não está preocupado com quem nós somos diante da sociedade. Jesus não está preocupado qual é a posição que nós temos. Jesus não está preocupado, aleluia, se nós temos dinheiro ou não. Jesus não está preocupado se nós temos posição social ou não. Jesus não está preocupado, aleluia, com a nossa aparência. A preocupação de Jesus é aqueles que clamam. A preocupação de Jesus é com aqueles que gritam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A preocupação de Jesus era a mulher do fluxo de sangue. Jesus não se retém, Jesus não sai. Jesus não muda o cenário porque Jairo estava em desespero. Jesus não muda o cenário porque Jairo tinha uma posição e estava mandando chamar. Não. Jesus continua dentro do cenário. O cenário que mudaria a vida desta mulher. O cenário que mudaria a história. O cenário que mudaria, aleluia, oh glória. O cenário que mudaria a vida dela. O cenário que mudaria ela diante da sociedade. O cenário que faria agora as pessoas verem ela diferente. Jesus entra em cena e ela diz em seu coração, se eu tão somente tocar a orla das suas vestes, eu serei curada, aleluia. Se tão somente eu tocar a orla das
nas suas vestes, eu serei curada. Esta mulher começa a declarar cura. Ei, nesta manhã, eu quero trazer essa palavra profética para a tua vida. Começa a declarar cura. Começa a declarar que se Jesus entrar na tua casa hoje, tu será curada. Começa a declarar, ei mulher, ei homem, começa a declarar aí, olha, eu não sei onde tu está. Seja no trânsito, seja no teu trabalho, seja na tua casa, começa a declarar, se hoje eu encontrar Jesus, eu serei curado. Se hoje eu encontrar Jesus, as coisas vão mudar. Se hoje eu encontrar Jesus, o cenário vai mudar, porque se tu declarar no teu coração e assim crer, Jesus assim fará na tua vida. Pois esta mulher creu. Esta mulher começa a declarar sua vitória antes de se aproximar de Jesus. Ela já começa a declarar sua vitória antes de chegar aos pés do mestre. Sabe que reflexão é que eu tenho diante de tudo isso? Que para Jesus fazer o milagre, no segredo não é só clamar. Que para Jesus fazer o milagre, o segredo não é só gritar. Que para Jesus fazer o milagre, o segredo não é só entrar no quarto e fechar a porta. Não, não. O segredo já entra no quarto crendo. O segredo já entra no quarto declarando. O segredo já é se prostrar declarando. O segredo é se prostrar com a convicção no seu coração. Eu vou me prostrar porque é uma necessidade, mas eu já fui curada. Eu já recebi minha cura. Ei, declara isso na tua vida, porque aquela mulher, antes de tocar nas solas da veste de Cristo, ela começa a declarar sobre a vida dela. E a Bíblia vai dizer que quando ela se aproxima de Cristo... Ei, vem cá, olha para mim aqui. Deixa eu fazer uma reflexão com você aqui. Como é que essa mulher conseguiu enfrentar a multidão? Uma mulher que estava há 12 anos. Quem é mulher aí sabe do que eu estou falando. A gente, quando está nos dias de mulher, tem mulher, né, que passa mal. Cada mulher tem um ciclo diferente. Tem mês que a gente está só pela misericórdia. Mas foram 12 anos sangrando. Foram 12 anos com esta hemorragia. De onde essa mulher tirou força? De onde essa mulher tirou estrutura física para enfrentar uma multidão que oprimia? Porque a Bíblia diz que a multidão oprimia, a multidão apertava Jesus. Como é que essa mulher conseguiu se aproximar? Como é que essa mulher conseguiu entrar no meio daquela multidão? Sinceramente, quando eu olho para isso, quando eu penso nisso, aquela mulher, ela recebe o milagre dela porque o coração dela não queria só chegar perto de Jesus. O coração dela decidiu que aquele dia era o dia do milagre. Se você decidir que hoje é o dia da mudança, será hoje o dia da tua mudança. E quando nós estamos decididos, a gente tem uma força diferente. Aquela mulher, quando ela decide, a força que estava dentro do coração dela já se movimentava diferente. A decisão daquela mulher, o que aquela mulher carregava dentro de si naquele momento, leva ela até o seu milagre. Porque ela não olhou para a multidão. Talvez alguém chutava, faz aí. Entra dentro da história, entra dentro desse cenário. Imagina aquela mulher no meio da multidão, porque ela não podia ser vista, com a capa sobre o seu rosto, escondida, mas começou a empurrar a multidão, começa a enfrentar a multidão. Era pé para cá, era pé para ali, era alguém empurrando, era alguém querendo chegar perto do mestre, mas o coração dela já havia decidido. Assim que ela soube que o mestre passava, o coração dela já havia dito: se eu tocar eu sararei, se eu tocar eu sararei, se eu tocar eu sararei. Ei, não, a multidão não impediu da mulher receber o milagre. A multidão não impediu dela chegar até o mestre. Sabe qual é o problema de muita gente hoje? É que quando ela está querendo correr atrás do seu milagre, é que quando ela está querendo buscar algo, que ela vê a multidão, ela olha a multidão como precipício, ela olha a multidão como impedimento e vê a multidão assim: não vou conseguir passar, eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir alcançar. Aleluia! E enquanto você não parar de olhar para os obstáculos, enquanto você não parar de olhar para a dificuldade, você não vai ter o seu milagre. Primeiramente, olha para o cenário, não importa como ele esteja. Pode até o cenário não estar bem hoje, pode até o cenário não estar perfeito hoje, pode o cenário não estar preparado hoje, mas se tu permitir, Jesus, ele muda essa história e ele prepara um novo cenário para entregar a tua vitória, assim diz o Senhor. E quando ela toca na orla das suas vestes, e Jesus, sabendo que tinha sido ela, e o Senhor diz assim: quem me tocou? E os discípulos: mestre, a multidão te aperta, mestre. É tanta gente te tocando, como assim quem te tocou? Porque tinha muita gente tocando em Cristo. Tinha muita gente que estava tocando no Senhor, mas ninguém recebeu a cura, foi só aquela mulher. Pelo menos é o que a Bíblia relata.
Naquele exato momento foi só ela e a filha de Jairo. Sabe por quê, gente? Porque é fácil tocar, mas é um toque de qualquer maneira, não tem resultado. Um toque de qualquer jeito não tem resultado. Uma oração de qualquer maneira não dá resultado. Um jejum sem propósito não dá resultado. Uma comunhão sem propósito, uma comunhão sem espiritualidade não dá resultado. Uma comunhão sem santidade não dá resultado. Aleluia. O toque, a comunhão, o jejum, a santidade, tudo que você tem e faz na presença de Deus tem que ser com qualidade para gerar resultado na tua vida. E quando os discípulos começam a dizer, mestre, a multidão te aperta, Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim eu senti que saiu milagre. E aquela mulher chega diante de Jesus chorando, aleluia, oh glória. Aquela mulher que tanto sofreu, aquela mulher que tanto passava dificuldade com aquele sangramento o dia todo, a noite toda. A Bíblia vai dizer que quando ela chega, ela diz assim, mestre, eu te toquei, aleluia, oh glória. E o Senhor diz, filha, aleluia, a tua fé te curou-ei. Tenha fé no teu milagre. Tenha fé na tua vitória. Não olha para quem está buzinando no teu ouvido, dizendo que tu não vai chegar lá. Não olha para quem alguém está dizendo se não vai dar certo por esse caminho, muda o percurso. Não, não, não. Não te movimenta enquanto Jesus não te der ordem. Não te movimenta enquanto Jesus não te ordenar. Não movimenta teus pés da casa de pão enquanto o Senhor ele não falar contigo. Aleluia. E quando esta mulher declara, fui eu, o Senhor diz, filha, tua fé te curou. E a mulher sai dali, gente, curada para a glória de Deus. E eu creio em nome de Jesus que assim será na minha e na tua vida. Que a cura possa chegar sobre a tua alma. A cura interna. Cura das dores do passado, das marcas do passado. Cura das raízes amargas que você carrega. Cura das enfermidades que você carrega. Cura dos problemas que você carrega. Cura das decepções que você carrega. Cura das decisões mal tomadas que você hoje se arrepende, que você carrega. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que a cura chegue até você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus de Nazaré que Deus mudará essa situação e que Deus mudará esse cenário para um cenário de vitória. Em nome do Senhor Jesus, toma posse do teu milagre. Toma posse da tua vitória nesta manhã e que Jesus assim te abençoe. Em nome do Senhor, aleluia.